A número legal, declaro abertos os trabalhos da 9ª sessão ordinária deste Tribunal Pleno. Submeto a Vossas Excelências a ata da sessão anterior, dia 2 de abril de 2014. Está em discussão. Aprovada a ata. A presidência lembra a Vossas Excelências que amanhã se ferirá o segundo encontro do ciclo de debates deste ano na cidade de Bragança Paulista. Vossas Excelências estão todos convidados. Bem assim, o Ministério Público também, a presidência estende o convite à participação do Ministério Público de Contas. Antes de dar início aos julgamentos, a presidência indaga o doutor representante, doutor Celso Matucci, se deseja vista ou deseja produzir sustentação oral em qualquer dos processos. Senhor presidente, não há interesse. Não haver interesse do Ministério Público, podemos passar a examinar os editais da sessão estadual. A palavra do conselheiro decano, Antônio Roque Cittadini. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu tenho apenas um comunicado que dou ao plenário, é uma contratação da Secretaria da Saúde que estava suspensa, mas eu vou pelo arquivamento, posto que foi revogado o certame. Pois não, Vossa Excelência comunica o arquivamento, o plenário toma conhecimento. A palavra do conselheiro Robson Marinho, na sequência. Senhor presidente, senhora conselheira, seja bem-vinda. Senhores conselheiros, senhores procuradores da Fazenda do Estado e do Ministério Público de Contas, senhor secretário-diretor-geral, senhores funcionários. Em exame e representação contra o edital do pregão eletrônico 29413, promovido pela FURP, objetivando a prestação de serviços de coleta, transporte e tratamento de lixo comum não contaminado, lodo da estação de tratamento de esgoto e resíduo ambulatorial de serviço de saúde. A matéria integrou a pauta da sessão de 2 de abril último, tendo sido dela retirada em virtude de pedido de vista. Nesta oportunidade, a fim de dirimir eventual dúvida que possa estar pairando acerca da questão da aglutinação de serviços, quero expor maiores detalhes da linha de raciocínio. Para melhor ilustrar, tomo o exemplo dos 3 processos citados no parecer do Ministério Público de Contas, os quais trataram de edital para a prestação de serviços de limpeza urbana do município de Campos do Jordão, a partir de resíduos gerados por uma população de 48 mil habitantes, e a partir de um valor estimado de 9,7 milhões para 12 meses. Então, esta é a realidade de Campos do Jordão. Uma população de 48 mil habitantes e o valor do contrato 9,7 milhões para 12 meses. No presente caso, o objeto é a prestação de serviço de coleta de resíduos gerados na fábrica da FURP, localizada em Guarulhos, com cerca de 1.200 funcionários e a partir de um valor estimado de 222 mil para 12 meses. Isso quer dizer que corresponde a R$ 18.500 por mês. Quanto aos resíduos de saúde, o objeto daqueles citados processos abrangia coletas diárias de resíduos de serviços de saúde na quantia estimada de 2.900 quilos por mês. No presente caso, o objeto abrange uma coleta semanal dos resíduos de saúde gerados apenas no ambulatório da administração e no ambulatório do Centro de Convivência Infantil, com estimativa de 20 quilos por mês. No que tange aos resíduos comuns, o objeto daqueles citados processos abrangia coletas diárias de resíduos sólidos domiciliares e comerciais na quantia estimada de 1.700 toneladas por mês. No presente caso, o objeto abrange 3 coletas semanais de resíduo, denominado resíduo geral de fábrica, na quantia estimada de 6 toneladas por mês. E o preço total, que eu disse, é de 18.500 ao mês, a coleta de resíduo comum 14 mil, coleta de resíduo de saúde 2.500 e coleta do lodo de tratamento 2.000 por mês. Então, essas são as diferenças em relação àqueles processos citados no seu parecer,
pelo Ministério Público de Contas. Portanto, senhor presidente, eu compartilho dos pronunciamentos da chefia da assessoria técnica e da PFE e mantenho na íntegra o voto já proferido pela improcedência. Passo a palavra ao senhor revisor. Com a palavra, a conselheira Dimas Ramalho. Senhor presidente, entendo que a questão principal no caso é a aglutinação de resíduos comuns e domiciliares. E aqui no caso, eu acho que pode ser admitida, tendo em vista o reduzido volume de resíduos envolvidos, resultante de uma única estação, conforme o voto do senhor relator. A aglutinação do serviço distinto, mesmo certame, vem sendo combatida por essa corte, pois acaba afastando da competição empresas que só atuam em um determinado segmento. Por exemplo, a empresa que presta serviço de coleta comum pode não ter experiência anterior e tal para tratamento de resíduos de saúde. E isso acaba diminuindo o leque de competidores. Essa é a linha que tem observado aqui no julgamento do tribunal. Por outro lado, no caso concreto, verifique-se que a quantidade que se pretende contratar é bastante pequena. Resíduo geral de fábrica, 6.000 quilos por mês, coleta de resíduo ambulatorial de saúde, 20 quilos por mês, coleta de lodo, 7.000 kg por mês, de modo que a divisão de mais uma estação, nesse caso, realmente pode se parecer antieconômica. Assim, entendo que, diante da peculiaridade desse caso concreto, a aglutinação possa ser excepcionalmente aceita, como exposto no voto do eminente relator. No entanto, e considerando inclusive as exigências feitas para a qualificação técnica dos licitantes, gostaria de sugerir que fosse recomendada a aceitação de consórcios. É bem verdade que o edital permite, ainda que subliminarmente, a subcontratação, com a cláusula 12ª, letra B, da minuta do contrato, quando diz que a contratada não poderá, sob pena de eleição automática desse contrato, transferir ou subcontratar sem o consentimento expresso da contratante. No entanto, esse permissível não tem o condão de ampliar a competitividade, já que sem o consórcio, só poderão disputar o certame empresas que possuam testado experiência anterior em 50% de todos os serviços objeto do certame, conforme o item 1.3 da letra B do edital. Em suma, eu acompanho o relator e gostaria de sugerir a proposta para que se recomende a aceitação de consórcio. É o voto, senhor presidente. Conselheiro relator. Senhor presidente, eu agradeço o acompanhamento do voto proferido, que realmente, pela peculiaridade, tem que ser dado um tratamento diferenciado, que é uma coisa diminuta em comparação aos municípios. Não acho que seja o caso de obrigar consórcio. Primeiro, porque isso é uma discricionariedade do contratante, de estabelecer ou não consórcio. Fixar a possibilidade ou não de consórcio é do administrador. Segundo, porque já permitiu a contratação de terceiros. E quarto, pelo seguinte, é R$ 2.500 por mês o saúde, a coleta de saúde. Então, por que forçar a obrigatoriedade de um consórcio? Quem é que vai se interessar por R$ 2.500 por mês nesta contratação, que o total é de R$ 22.000? Aliás, vale lembrar aqui, inclusive, que fui eu um dos defensores, ou o primeiro defensor na casa, exatamente da necessidade de separar o seguro de lixo de saúde e o do lixo domiciliar e comercial. Tá certo? Então, eu agradeço a sugestão, mas particularmente, logicamente o plenário quem vai dizer, acho que no caso específico, pelas suas proporções, pelos números aqui colocados, não entendo que não é o caso de se exigir da FURP que modifique o seu edital para a inclusão a obrigatoriedade de consórcio. Eminente conselheiro, se bem entendi, o revisor faz uma proposta de recomendação. Mesmo assim, Vossa Excelência não acolhe. Nós estamos julgando improcedente a representação, senhor presidente, liberando a empresa para continuar maneira como está. Com a sua licitação. Continua em discussão. Conselheiro Roque Cittadini. Senhor presidente, eu quero discordar do que foi colocado pelo relator e pelo revisor. Se não existisse
a Lei 12.305 de 2010, o edital estava perfeito. Ocorre que existe uma nova lei que trata de gestão de resíduos sólidos. O edital não fala nada sobre a nova legislação. Há questões que precisariam ser esclarecidas, porque a nova legislação quer que seja esclarecida. Quais os locais onde serão tratados, depositados ou incinerados os resíduos? Existe autorização ou licença dos órgãos competentes? O município receberá os resíduos, possui plano municipal exigido pela Lei 12.305 de 2010? Caso positivo, a previsão editalícia está adequada ao plano? Terceiro, será observado o atendimento das prioridades na gestão de gerenciamento de resíduos sólidos, ou seja, a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento e a disposição final ambientalmente adequada? Tratando-se de um órgão estadual, existe o Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos que nós estamos cobrando aqui dos municípios e o Estado. Então, eu acho que não esclarecido essas questões, que tem que ser esclarecido, porque nós estamos fazendo agora, estamos tratando de uma legislação nova. Eu acho que devia ser esclarecido isso, os locais onde vai ser tratado, depositado o resíduo sólido, se já tem, como ele trata de produto complicado, se já tem licença dos órgãos competentes. Se o município que vai receber para o tratamento final tem o plano obrigatório municipal para resíduos sólidos, se vai ser observada aquelas prioridades que tem que esclarecer, o que vai reciclar, o que vai reaproveitar, o que vai reutilizar e onde vai botar o que sobrou, que no caso aqui é complicado. E, no caso do Estado, se o Estado está fazendo o seu plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Então, eu acho que, se não tivesse essa lei, o edital estava perfeito. Com essa lei, ou se esclarece tudo isso aqui, ou eu acho que não devemos aprovar a licitação. Se esclarecer tudo isso aqui, se o conselheiro, o relator, quiser propor diligência para que esclareça esses itens aqui, eu estou de acordo. Se não, eu voto pela anulação da licitação. Conselheiro Renato Martins Costa. Senhor presidente, senhores conselheiros, eminentes procuradores do Ministério Público e da Fazenda. Eu vou votar com o relator, senhor presidente, e justifico. Em primeiro lugar, quanto à questão agora suscitada pelo eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini. Trata-se de uma unidade fabril. Né? Unidade essa instalada no município de Guarulhos, salvo engano, e que para obter o seu funcionamento regular, certamente detém as licenças necessárias para tanto, expedidas pelos órgãos de fiscalização a qual a sua atividade se subordina. Então, exigir-se da unidade fábrica da FURP a apresentação de um plano próprio de gestão de resíduos, à semelhança do que se exige para o poder público, municipal, eventualmente para o estadual na sua esfera, me parece que o tribunal estaria dando um passo além das exigências estabelecidas pela legislação. Por óbvio, os dejetos recolhidos, seja de que natureza for, como resíduos da atividade da FURP, eles serão colocados em algum lugar que, como diria Franco Montoro, será um município, porque todo mundo mora no município, ninguém mora no Estado nem na União. E aí sim, este município estará jungido às regras que disciplinam a questão dos resíduos sólidos. Agora, querer impor isso para uma unidade fabril
me parece uma exigência que transcende a possibilidade que esse tribunal detém na análise de um exame prévio de edital. Continue a discussão. E quanto... Perdão. Apenas quanto à questão do consórcio, quer me parecer que a faculdade estabelecida com a reserva, que é ordinária desse tipo de questão, da contratante autorizar e anuir a subcontratação, resolve o problema específico que eventualmente pode surgir quanto aos 20 quilos de resíduos de saúde gerados por mês. Então, eu voto com o relator. Muito bem. Continua a discussão, conselheiro Sidney Beraldo. Eu também vou acompanhar o relator, o conselheiro Robson Marinho, por entender exatamente esse argumento já colocado pelo conselheiro Renato, que trata-se de uma unidade fabril, um volume pequeno, e também, como nós vamos votar hoje aqui, julgarmos um edital da Prefeitura de Diadema, que trata do mesmo assunto, e aí sim, não é, neste voto, nós pedimos a separação, atendendo à preocupação do conselheiro Roque Cittadini, porque trata-se de um município grande, e também a questão do consórcio, atendendo o conselheiro Dimas Ramalho, num voto de um edital que trata de coleta de lixo aí abrangente de um município de Diadema. Neste caso, acompanho o relator. Conselheira Cristiane de Moraes. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, eu também acompanho o voto do eminente conselheiro Robson Marinho diante dos fundamentos trazidos no corpo do voto a demonstrar a dimensão financeira do objeto em disputa. Como bem destacou o relator, trata-se de uma situação excepcional que não afasta a jurisprudência dessa Corte. Eu apenas proponho que a licitação em exame seja acompanhada pela fiscalização quanto a seu desfecho, para que se tenha conhecimento do deslinde da matéria e, no rito ordinário, possamos analisar concretamente o efeito da aglutinação. É a proposta que eu faço. Portanto, encerrado, conselheiro. Apenas para esclarecer, não, eu entendi bem a posição. A minha questão aqui não é separar uma coisa da outra. É que essa licitação ignora a nova lei. Ignora. Não prevê onde vai o lixo, não vai prever nada. Bom, eu só queria dizer ao conselheiro Renato, que sempre é muito competente, consegue buscar as melhores visões para as causas, que para as empresas privadas que produzem resíduos complicados, se não tiver a previsão clara, uma empresa que mexe com qualquer coisa, que produz um lixo, como essa FURP, que produz um lixo de grande agressividade ao meio ambiente, se não tiver, ela não pode funcionar. Entendeu? Não pode nem funcionar. Então, um motivo a mais nós teríamos para exigir que a FURP e o Estado atendesse para a Lei 10.305 de 2010. Eu respeito todas as opiniões colocadas aqui, mas eu discordo e voto pela nulidade da licitação por desrespeitar a legislação. A 12.305. Conselheiro Dimas Ramalho. Senhor presidente, interessante a questão do conselheiro Roque Cittadini, mas eu vou, nesse caso, acompanhar o relator, especificando duas questões apenas. Primeiro, uma coisa é você, e eu deixei claro aqui no voto revisor, no voto revisor, permitir que haja uma subcontratação. Outra coisa é você ampliar a competitividade. Uma coisa é você ganhar a licitação e depois subcontratar, passar para terceiros ou quartos. Outra coisa é você, já na licitação, permitir que haja competitividade. Essa foi a preocupação. Segundo, eu também não estou dizendo que é para parar a licitação. Eu disse apenas que gostaria que recomendasse a FURP, que é uma fundação de remédio popular pública no Brasil, uma das maiores do Brasil, a maior do Brasil, evidentemente, que ela tentasse para isso. Então,
colocadas essas questões, eu quero reiterar meu entendimento, acompanho o voto do senhor relator, vou analisar profundamente o que disse o conselheiro Roque Cittadini, mas deixar claro que essa questão, recomenda-se que, se for o caso, eles possam permitir consórcio. Segundo, uma coisa é deixar subentendido que pode, depois de ganhar a licitação, passar para terceiros. E outra coisa é você permitir que, antes da licitação, haja ampla competitividade, que, no meu caso, do meu ponto de vista, se permitisse consórcio, ampliaria muito mais. É isso, senhor presidente. Senhor presidente, de imediato eu incorporo no meu voto a sugestão feita pela eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes. Então, fica incorporado a sugestão de acompanhamento da licitação e da execução contratual, não é? Do futuro contrato que possa vir. Eu deixar isso bem claro, acompanhamento do certame, da licitação. Da licitação, perfeitamente. Deseja acompanhamento do certame. A presidente fará subir os autos à fiscalização, então, para acompanhar o desenrolar do certame e, posteriormente, evidentemente, instruirá o contrato que se seguir. Incorpora. Muito bem. E quanto à questão do consórcio, eu volto a dizer o seguinte: toda vez, nós já decidimos isso, já é rotina entre nós, para todos os municípios, quando você lança um edital com lixo domiciliar e comercial e lixo de saúde, ou no mesmo edital, obrigatoriamente tem que se permitir consórcio. Isso já é sacramentado na nossa jurisprudência. Aqui, eu insisto que não é o caso apenas disso, porque é muito diminuto. O lixo de saúde é muito pequeno e está autorizado, pela unidade fabril, está autorizado ela a subcontratar. Muito bem. Resumindo os debates e o entendimento do plenário, a presidência, portanto, proclama improcedente a representação nos termos do voto do relator por maioria de votos. É isto? Acrescentando que eu sou pela nulidade da licitação por descumprimento da 12.305 de 2010. Portanto, vencido o conselheiro Roque Cittadini, que era pela nulidade da licitação. Palavra do conselheiro Dimas Ramalho. Senhor presidente, agora eu proponho o recebimento, com exame prévio de apresentação, quanto ao edital de pregão presencial do Centro de Suprimento e Manutenção de Material de Motomecanização da Secretaria de Segurança Pública, objetivando o registro de preço para futuras contratações de serviço de manutenção preventiva e corretiva de veículos oficiais das unidades de Polícia Militar do Estado de São Paulo e propõe a paralisação do certame, senhor presidente. O conselheiro requer o edital, suspende o certame, está em discussão e votação. Aprovado. Conselheiro Sidney Beraldo tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, diretor-geral, servidores, eu trago para referendo os despachos proferidos no TC 1711 e 1717 de 14, por meio dos quais requisitei para exame cópia do edital do pregão 814 da Companhia Paulista de Eventos e Turismo, que tem por finalidade o fornecimento, gerenciamento e administração de cartões com chip de segurança para empregados. Está em discussão. Referendado. E para julgamento, o TC 416113, que diz respeito ao pregão 193/2013 da FURP, com a finalidade de registrar preços para a aquisição de mobiliário. Relatório e voto já disponibilizados. Com a instrução, considero parcialmente procedentes as impugnações. No caso, deve a administração corrigir o edital, a fim de que seja exigido o capital social mínimo nos exatos termos da lei, tendo por base o valor estimado da contratação. Torne facultativo a realização de visita técnica e reavalie a descrição dos itens que compõem os lotes, para que seja feita a descrição apenas daquilo que é essencial ao perfeito funcionamento e utilidade a que se destina. É como voto. O relator considera parcialmente procedentes impugnações. Edital da FURP está em discussão e votação. Senhor presidente, para discutir. Conselheira Cristiana de Castro Moraes. Nesse caso, minha análise tinha uma ponderação a fazer. Nos termos da jurisprudência recente desse tribunal, a administração não está obrigada a fazer constar do valor estimado da contratação no edital. Entretanto, nesse caso, um pregão eletrônico, o edital exigia, como qualificação econômico-financeira, capital social correspondente a 10% do valor da proposta.
Como bem observado por eminente conselheiro relator, a cláusula inobservava o artigo 31, parágrafo 3º da Lei 8666. Assim, o edital deve ser revisado, como bem verificado pelo revisor, pelo conselheiro relator, para corrigir tal cláusula e o que o percentual recaia sobre o valor estimado, de acordo com a Lei 8666. Entretanto, como o valor estimado não vai ser divulgado, eu proponho que, pelo menos em termos absolutos, o edital tem que divulgar qual o valor que a empresa tem que ter como capital social para que participe da empresa. Valor da proposta. Valor da proposta. Valor da proposta. Continua em discussão. Conselheiro relator. Perfeitamente. Incorporamos aí a sugestão. Incorpora esse aspecto. Incorporamos. A sua decisão. Encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator. A palavra é dos senhores conselheiros ao início da sessão. Conselheiro Sidney Beraldo. Peço a palavra, senhor presidente, para trazer aqui ao conhecimento dos conselheiros, dos procuradores, de todos os nossos servidores, que aposenta-se esta semana Dr. João Eduardo Miguel, nascido em Capivari, formou-se em Direito pela Universidade Católica de Campinas. Após rigoroso concurso, ingressou no Ministério Público do Estado, instituição da qual construiu sólida carreira. Depois de atuar em comarcas no interior, dentre as quais Piracicaba, onde permaneceu durante muitos anos, tendo aí iniciado sua festejada carreira de professor de processo penal, foi promovido para a capital, onde foi incumbido de atuar junto ao Tribunal do Júri, que era, naquela época, reconhecida vitrine reservada a um seleto grupo de promotores, exercendo com competência a atribuição recebida e destacando-se pelo conhecimento técnico, oratória e refinado senso de humor. Dono de uma incomum capacidade de redigir e de se expressar com precisão e estilo elegante, foi logo chamado para integrar a assessoria direta do Procurador-Geral de Justiça do Estado. Promovido depois a Procurador de Justiça, passou a prestar assessoria direta ao Secretário de Governo do Estado, função esta exercida até novembro de 1993, data em que chegou a este tribunal para desempenhar a função de chefe de gabinete do conselheiro Cláudio Ferraz de Alvarenga, tendo ocupado também a chefia de gabinete da Corte dos exercícios 2002, 2005 e 2011. Em mais de 20 anos de serviços prestados ao Tribunal de Contas, pudemos reconhecer os méritos pessoais do Dr. João Eduardo, servidor exemplar, culto nas letras jurídicas e exímio conhecedor da língua portuguesa. Sempre atuou com muito esmero as missões a ele confiadas, demonstrando agudo talento para superar os mais difíceis obstáculos, temperando suas ações, no entanto, com extrema cortesia e respeito a todos. Cordial e afável no trato, esse servidor, de coração e alma fanaticamente tricolores, contagia a todos com sua alegria, à disposição para a vida, que a partir de agora desfrutará às margens do lago Igapó, em Londrina, na boa companhia da sua esposa Renê e dos seus filhos Renata e Eduardo. A esse grande servidor público, com quem também tive a grata satisfação de conviver, ainda que durante um curto espaço de tempo, mas o suficiente para admirar-lhe as qualidades, meus mais sinceros agradecimentos. Ficam as boas lembranças, meu caro Dr. João, e a certeza de que a amizade será eterna, não importando a distância. Muito obrigado. A presidência se associa à justa homenagem ao Dr. João Eduardo Miguel, que ao longo de toda sua brilhante carreira, como aqui lembrado pelo conselheiro Sidney Beraldo, soube granjear a admiração, o respeito e a amizade de todos nós. Vamos sentir falta do Dr. João Eduardo, mas estamos contentes porque será feliz nesta etapa da sua vida. Meus parabéns, Dr. João.
Senhor presidente, eu também incorporo tudo o colocado, exceto esses elogios tricolores. Fora disso, a minha parte está incluída. Aliás, eu tinha absoluta certeza dessa sua manifestação. Tirando esse, o resto está incluído. Muito bem. Ordem do dia, sessão estadual, conselheiro Renato Martins Costa tem a palavra para o item 1º. Perdão, senhor presidente. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão da segunda Câmara que julgou irregulares licitação e contrato entre a CDHU e a Companhia Excelsior de Seguros, objetivando a formalização de seguro do ramo habitacional. A instrução dividiu-se, assessoria de ATJ e PFE pelo provimento, chefia e SDG pelo não provimento. Conheço em preliminar. Na área acompanha. Reprovação da matéria se deu pela estipulação de base de cálculo em 24 meses para demonstração do capital social mínimo. Em se tratando de serviços continuados, prevalece a regra segundo a qual a vigência do contrato deve corresponder ao prazo de duração do crédito orçamentário, consoante inteligência do artigo 57, caput da Lei 8666. No caso, agrava a matéria o fato de apenas uma empresa ter se apresentado ao certame, o que elimina qualquer possibilidade de relevação. Quanto à integralização do capital social, que foi uma das razões de decreto de irregularidade, evoluindo a jurisprudência do tribunal para o fim de admitir sua exigência, eu a afasto como fundamento de decisão, porém, voto pelo desprovimento do recurso. Está em discussão, voto relator. Encerrada a discussão em votação, aprovado. Palavra na sequência do eminente conselheiro Robson Marinho para itens 2 e 3. Senhor presidente, em exame, recurso ordinário interposto pela Unicamp contra acórdãos da primeira Câmara que julgaram irregulares termos aditivos a contratos de aquisição de periódicos celebrado com as empresas Publicações Técnicas Internacionais Limitada e EBSCO Brasil Limitada. As decisões pela irregularidade dos termos aditivos foram fundamentadas no princípio da assessoriedade, uma vez que os contratos originais assim foram julgados. Na sessão de dia 12 de março de 2014, do Tribunal Pleno, proferi meu voto pelo não provimento dos recursos, reafirmando o princípio da assessoriedade. Nessa ocasião, o excelentíssimo conselheiro decano Antônio Roque Cittadini requereu vista dos autos. Reafirmo o voto por mim sustentado anteriormente e passo a palavra ao ilustre conselheiro. Conselheiro Roque Cittadini. Senhor presidente e senhores conselheiros, eu vou acompanhar o senhor relator porque realmente é a questão da assessoriedade. Agora, não há dúvida que aqui se cometeu, a matéria se trata de contratação de periódicos internacionais e exigir-se licitação de periódicos internacionais é algo que a nossa jurisprudência não contempla. Então, realmente, eu acompanho o senhor relator, até porque não há nenhum outro caminho, mas quero dizer que se a Unicamp entrar com uma ação de revisão, se for possível, a matéria originalmente, eu acompanharia a posição. Então, eu acompanho o senhor relator porque não há saída. Esclarecendo o seguinte, o motivo do julgamento pela irregularidade da primeira Câmara não foi ter ou não ter licitação, ser inexigida a licitação. Foi para ausência de regularidade fiscal das contratadas. Essa foi a motivação utilizada pelo relator de primeiro grau. Eu não tenho o que fazer. Também é contra gosto, mas regimentalmente, legalmente, não tenho o que fazer nesse momento com os recursos aos aditivos. Perfeitamente. Continue em discussão. Encerrada a discussão em votação. Aprovado o voto do relator. Palavra da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhores conselheiros, relato o item 4 com relatório e voto previamente encaminhados a vossas excelências. Em exame, o recurso ordinário interposto pela FDE diante da decisão que considerou irregulares a concorrência e o contrato celebrado pela recorrente com a HE Engenharia, Comércio e Representações Limitadas. O juízo de irregularidade foi motivado pelo descumprimento dos princípios de razoabilidade, julgamento objetivo e economicidade, consubstanciado na desclassificação de licitantes que apresentaram preços unitários considerados inexequíveis, mas com valores globais aceitáveis.
A PFE é pelo provimento, a TJ e a SDG pelo não provimento. Em preliminar, eu conheço do recurso. Conhecido. No mérito, as razões recursais não se mostraram suficientes para modificar o posicionamento desse tribunal, que tem reprovado a regra utilizada pela FDE para o julgamento das propostas, levando em conta os preços unitários, por contrariar o previsto no inciso 2 do artigo 48 da Lei 8666. Conforme anotado no voto exarado em primeira instância, que não merece reparo no caso concreto, a prática denunciada resultou na contratação que não foi mais vantajosa, afrontando o princípio da economicidade. Pelo exposto, eu voto pelo não provimento do recurso. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator. Com os cumprimentos ao doutor Luiz Menezes Neto, eminente procurador da Fazenda do Estado, passamos a examinar os feitos municipais. E a palavra para exame de editais é do eminente conselheiro decano. Senhor presidente, senhores conselheiros, o primeiro exame prévio é Batatais. A licitação suspensa, eu submeto o referendo desse plenário. Referendado. Agora, a PIAI, apenas para comunicar o arquivamento, porque foi cancelada a licitação que estava suspensa. O plenário conhece. Agora, da Prefeitura de Lorena, já distribuí a íntegra do relatório, a instrução, bem como os pareceres de PFE e SDG. A representação apontou os itens de maior gravidade e pela procedência, pela sua origem insanável. Considero que, para o fim de determinar a anulação, devendo a Prefeitura reestudar a matéria para harmonizar as suas pretensões, a legislação e as decisões do Tribunal. Edital da Prefeitura de Lorena, o relator é pela procedência e anulação do feito. Está em discussão e votação. Aprovado. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Agora, aqui é exames prévios. Pregão da Prefeitura de Oswaldo Cruz, foi disponibilizado a íntegra dos órgãos da Casa, que falaram pela procedência, devendo a Prefeitura promover a correção no edital em consonância com os termos apontados na instrução. Esta é a proposta de procedência da representação. Procedente a representação, voto relator, está em discussão e votação. Aprovado. Agora é Marília. Também o relatório já foi disponibilizado. O ponto controverso refere-se à exigência de amostra do licitante. Os órgãos da Casa falaram e meu voto acompanha pela parcial procedência da representação, determinando a Prefeitura de Marília que retifique no ponto apontado. Em discussão, edital de Marília, procedência parcial. Encerrada a discussão e votação, aprovado o voto relator. Conselheiro Renato Martins Costa tem a palavra. Senhor presidente, eu peço referendo aos atos praticados nos seguintes processos: TC 1647, representação quanto à tomada de preço 0114 da Prefeitura de Analândia; TC 1665, representação contra a tomada de preço número 214, também daquela Prefeitura; e TC 1651, representação contra o pregão presencial número 9, 2014, da Prefeitura de Nova Odessa. Analândia e Nova Odessa, relator pede referendo do plenário, está referendado. Silêncio, Vossa Excelência, continua com a palavra. Nos TCs 1506 e 1522, representações formuladas contra o pregão presencial número 8, 2014, da Prefeitura de Imbuguaçu, aquela municipalidade comunicou-nos a anulação do pregão. Determinei o arquivamento sem apreciação de mérito do conhecimento ao plenário. O plenário toma conhecimento. TC 1310, representação contra o pregão presencial 4, 2014, da Prefeitura de Jambeiro, destinado a registro de preços para possível aquisição de material escolar e de expediente. A instrução de ATJ e MPC foi pela procedência, SDG pela procedência parcial. Encaminhei a íntegra de relatório e voto e concluo pela procedência parcial, determinando a retificação do edital, a fim de que o julgamento das propostas seja feito conforme o menor preço unitário,
bem assim que as especificações e descrições dos itens arrolados no termo de referência do anexo 1 sejam revistas para evitar direcionamentos a marcas determinadas ou emprego de produtos de oferta restrita no mercado. Está em discussão. Encerrada a discussão em votação. Aprovado o voto do relator. Conselheiro Robson Marinho. Trago para conhecimento decisão mediante a qual declarei extinta por perda de objeto, em face da revogação do certame, a representação deduzida por Splice contra o edital do pregão presencial 914, instaurado pela Prefeitura de Mogi Mirim. O plenário toma conhecimento. Agora trago para julgamento os seguintes processos. Processo 112614, 116014 e 117414, referente a representações formuladas contra o edital do pregão 23A13, instaurado pela Prefeitura de Taubaté para o fornecimento de licenças de uso de uma solução de informática destinada a atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Processo 106414, referente à representação contra o edital do pregão 314, instaurado pela Prefeitura de Lucianópolis para fornecimento de licença de uso de software. Quanto ao mérito, conforme votos previamente encaminhados a vossas excelências, a conclusão dos referidos processos é no sentido da procedência parcial das representações, com proposta de retificações em seus editais, na conformidade das respectivas decisões, bem como anulação do pregão número 23A13, instaurado pela Prefeitura de Taubaté. São os meus votos, que já encaminhei previamente a vossas excelências. Estão em discussão. Encerrada a discussão em votação. Aprovado o voto do relator, que continua com a palavra. Lucianópolis. Já foi, perdão. Então a palavra é da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu trago para referendo desse plenário medidas adotadas no sentido de suspensão dos procedimentos impugnados nos processos que tratam de representações formuladas contra editais das prefeituras de Sorocaba, Americana e Carapicuíba e proponho o recebimento das matérias como exames prévios de editais. Em discussão e votação. Aprovado. Agora, um mérito, processo 1152, representação contra o edital do pregão presencial 78 de 2013, do tipo menor preço do lote único, destinado à contratação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de saúde e carcaças de animais, da Prefeitura de Paraibuna. A instrução é convergente pela procedência parcial, com manifestações de ATJ, MPC e SDG no mesmo sentido. Eu encaminhei previamente relatório e voto a vossas excelências e considero parcialmente procedente a representação, cabendo à Prefeitura de Paraibuna promover as retificações no edital, as quais a retificações já se comprometeu a fazer. Deverá, igualmente, inserir informações relativas às quantidades estimadas de veículos a serem utilizados na prestação de serviços, disciplinar separadamente as exigências de qualificação operacional e profissional, observando as súmulas 23 e 24 desse tribunal, e deslocar a exigência de licença da CETESB ou de órgão de competência equivalente do Estado, da sede da licitante do vencedor, como condição de assinatura do contrato. É como eu voto. Está em discussão o voto da relatora. Conselheiro Roque Stadini. Apenas no relatório, talvez tenha passado muito rapidamente, não vi se o município já tem o plano municipal de resíduos sólidos. O município tem um plano de saneamento e dentro do plano de saneamento tem o capítulo do plano só de acordo com a lei dos resíduos sólidos. Assim, a primeira uma análise de exame prévio de edital parece que está de acordo. Então, como vai ser sugerido alteração, eu acrescentaria que no edital se prevê-se claramente qual é a destinação do lixo na forma do que estabelece a 12.305, quer dizer, a reutilização, reaproveitamento, reciclagem do lixo e a destinação final explicitamente prevista, que eu vejo que esses pontos seriam importantes. Já como vai ser colocado a retificação? Um momentinho só para pegar aqui de acordo. Nós, como paralisada a licitação, nós requisitamos o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos.
Aí a Prefeitura apresentou o plano de saneamento, que tudo indica, numa análise inicial, que contém, esse plano de saneamento indica o plano de gestão de resíduos sólidos. E esse plano municipal está de acordo com nessa análise inicial, de acordo com o artigo 1º da Lei 12.305 de 2010. E a questão do destino, do como será destinado os resíduos... Só a parte final, né? Porque tem uma série de etapas que é obrigatório, agora se prevê que é da reutilização, reciclagem, tudo. Eu só sugiro, se Vossa Excelência não se opuser, como já vai ser retificado, acrescentar que seja explícito no edital os cumprimentos para efeitos do que diz a letra 10 do artigo 19 da Lei 2.305, que fala da reutilização do lixo e a destinação final. Eu acolho a proposta de Vossa Excelência. Relatora acolhe a proposta do conselheiro decano e continua em discussão. Encerrada a discussão em votação. Aprovado o voto de Sua Excelência. Conselheiro. Pois não, conselheiro Robson Marinho. Viu a dedicação com que os corintianos se preocupam com matéria de lixo? Conselheiro decano deseja... Nós sabemos o que tem por aí, né? Conselheiro Dimas Ramalho tem a palavra. Senhor presidente, comunico o arquivamento da representação contra o edital do pregão presencial de Suzano, que visava a contratação de empresas do ramo jornalístico destinada à publicação de atos oficiais. O plenário toma conhecimento. Agora, senhor presidente, trago para julgamento representação contra o edital de chamamento público de Mauá, objetivando o credenciamento de pessoa jurídica para prestação de serviço com finalidade diagnóstica por imagens, análise clínica e anatomia patológica. Preliminarmente, submeto ao referendo plenário a decisão de receber da matéria como exame prévio e as medidas preliminares já adotadas. Em discussão, referendado. E no mérito, conforme voto e relatório disponibilizado a Vossas Excelências, eu voto pela procedência parcial da representação, determinando que a Prefeitura de Mauá anule o edital de chamamento público, uma vez que o serviço de construção de unidade de atendimento deve ser objeto de licitação, nos termos da Lei 8666 de 93. Caso a municipalidade decida lançar novo edital de chamamento público prestação de serviço constante da tabela SUS, determino que desmembre o serviço de diagnóstico por imagem do credenciamento de serviço de análise clínicas e anatomia patológica. 2. Exija somente de credenciada habilitada a relação detalhada dos equipamentos do registro do Ministério da Saúde e Anvisa. E 3. Institua regra objetiva quanto à repartição do volume de serviço a serem contratados quando houver mais de uma empresa interessada credenciada. E, por fim, recomendo que reavalie o índice de endividamento geral, levando em consideração o setor de prestadores de serviços essenciais à saúde. É o voto, presidente. E está em discussão. Encerrada a discussão em votação. Aprovado o voto do relator. Agora, trago para julgamento a representação contra o edital de pregão presencial de Barretos, objetivando o registro de preço para a contratação de empresa especializada para obras e reparos em geral. Submeto preliminarmente referendo ao plenário a decisão com desempenho da matéria como exame prévio e as medidas já adotadas preliminarmente. Referendado. E no mérito, conforme o voto relatório disponibilizado, voto por determinar a anulação do procedimento licitatório, uma vez que está caracterizada a indevida utilização do sistema de registro de preço para contratação do objeto licitado. É o voto, presidente. Está em discussão. Encerrada a discussão em votação. Aprovado. Para julgamento agora, a representação formulada contra o edital do pregão presencial de Penápolis, que objetiva o registro de preço para exame de ultrassom, tomografias, eletroneurografias, ressonância magnética, entre outros. Conforme voto e relatório disponibilizado, voto pelo arquivamento do feito, sem julgamento do mérito, em razão da perda do objeto da apresentação. Mas, por fim, considerando descumprimento da determinação do envio de documentos dessa Corte, eu voto pela aplicação de multa correspondente a 200 UFESPs ao senhor prefeito Célio de Oliveira. Eu voto, presidente. Conselheiro arquiva a representação, mas propõe multa à autoridade municipal. Está em discussão e votação. Aprovado. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Agora, julgamento de representação contra o edital presidencial de Capivari, visando registro de preço para aquisição de gêneros diversos para atender diversas secretarias municipais. Conforme voto e relatório disponibilizado a Vossas Excelências, eu voto pela improcedência da representação e determina a cassação da medida liminar concedida
e libera a Prefeitura de Capivari para que, querendo dar seguimento ao certame. Por fim, considerando que a municipalidade revogou o edital do pregão e não comunicou essa corte, como medida para descumprir a determinação de paralisação, e em seguida abrir uma nova licitação com o mesmo fim, voto pela aplicação de multa ao senhor prefeito Rodrigo Abdala Proença, no valor correspondente a 300 UFESPs. É o voto, presidente. Está em discussão pela improcedência da representação, porém com multa à autoridade municipal. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator, a palavra passa para o conselheiro Sidney Beraldo. Submeto a referendo deste plenário, senhor presidente, os TCs 1597 e o 1702/2014, que tratam de despachos por meio dos quais solicitei para exame cópias dos seguintes editais: pregão 0814 da Prefeitura de Cesário Lange, que tem por finalidade a aquisição de materiais escolares e escritório, e pregão 9714 da Prefeitura de Campinas, que objetiva a aquisição de kit robótica pedagógica. O conselheiro pede referendo Campinas e Cesário Lange. Está em discussão, referendado. Para julgamento TC 0614, que diz respeito ao pregão número 115/2013 da Prefeitura de Americana, com o objetivo de contratar empresa para a prestação mensal de serviços técnicos de radiologia e laudos de raio-x. Relatório e voto já disponibilizados. A instrução processual é segura, no sentido de que o edital merece correções. No caso, a administração deve promover a revisão da exigência de comprovação de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal, bem como nos dispositivos que dizem respeito à aplicação de sanções à futura contratada, providenciando ainda, caso não faça constar o valor estimado da contratação no novo edital a ser publicado, a divulgação do local em que tal informação poderá ser obtida, facilitando-lhe o acesso. Assim, considero parcialmente procedentes as impugnações. Além disso, proponho a aplicação de multa ao responsável no valor de 200 UFESPs por não atendimento no prazo fixado e sem causa justificada à diligência deste relator. É como voto. Está em discussão o voto do relator. Encerrar a discussão e votação. Aprovado. Por fim, para julgamento TC 4144-13, que cuida da concorrência 0513 da Prefeitura de Diadema, cuja finalidade é a contratação de serviços de coleta dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais, assemelhados dos serviços de saúde e outros serviços de limpeza. Relatório e voto previamente disponibilizados. No caso, em análise, a lei e a posição jurisprudencial desta Corte não foram obedecidas, uma vez que o objeto licitado aglutina indevidamente serviços de natureza distintas, impondo restrição indevida ao certame. Por isso, a administração deverá separar o objeto da licitação em tantas parcelas quanto se comprovarem técnica e economicamente viáveis, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e a ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. Além disso, deve retificar o edital de modo a ajustá-lo ao Plano Municipal de Resíduos Sólidos, possibilitar que a garantia de participação seja recolhida e comprovada de acordo com a lei e a jurisprudência desta Corte e excluir a exigência de que a licitante elabore plano de operação de serviços como condição de habilitação. No mais, constatada a necessidade de separação do objeto e a reformulação completa do edital, fica a cargo do administrador a permissão ou não de empresas reunidas em consórcio. Assim, considero parcialmente procedentes as impugnações. É como voto. Está em discussão o voto do relator. Senhor presidente, discussão, conselheiro Decano. Eu indago ao conselheiro relator se o município já tem plano municipal de resíduos sólidos. Tem plano. Embora feito por decreto, mas como a lei não estabelece a exigência, o governo federal pode fazer por decreto, entende-se que o município também. E há alguma previsão no edital sobre a destinação final? Aí é um município importante, porque é um município duramente
grandemente problemático, porque é um município no ABC, há a previsão do que vai fazer com esse lixo recolhido, reciclado, reutilizado e a destinação final, porque isso é fundamental. Essa nova lei é fundamental, isso daí. Já que Vossa Excelência vai estar mandando alterar, talvez fosse, eu gostaria de fazer na mesma forma que fiz com a conselheira Cristiana, sugerir que nas alterações se estabelecesse de forma clara como se obedecerá ao artigo 10, o item 10 do artigo 19 da 12.305, que fala em reutilização, reciclagem e também a destinação final do lixo. Não acato a sugestão do conselheiro Roque Cittadini. Acho que realmente esta preocupação do nosso conselheiro Antônio Roque Cittadini, conselheiro Robson Marinho, é bastante oportuna, porque trata-se realmente de uma questão muito importante. Então, não só acato, como nos demais processos que iremos avaliar, que certamente teremos, vamos observar essa questão do destino dos resíduos sólidos. Continua a discussão, edital de Diadema, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator. Ordem do dia, julgamento da sessão municipal, no item 5. O item 5 cuida de embargos e declaração do interesse de Mauro Augusto Anequini de Macedo, presidente do Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPEM do município de Júlio Mesquita. Antecipei o relatório a Vossas Excelências. Eu proponho que o plenário tome conhecimento dos embargos, mas não há nada a declarar. Na verdade, o embargante busca discutir a forma que foi dada ao seu recurso, entende que deveria ser recurso ordinário e não agravo. Na verdade, não são nem embargos de declaração, não deveriam sequer ter sido recebidos, a meu ver. Mas estão aqui, considero-os improcedentes. Está em discussão e votação. Aprovado. Conselheiro Antônio Roque Cittadini para item 6. Item 6 da pauta é recurso da SAI de São Carlos contra acordo, julgamento de irregularidade de concorrência. Em preliminar, conheço do recurso, senhor presidente. Conheci. No mérito, permanece as impropriedades havidas. Apesar das irregularidades, pude constatar que não existe indicação de eventual prejuízo, que, somado à demonstração de boa-fé com os argumentos técnicos apresentados, permite concluir pelo cancelamento da multa. Meu voto é pelo provimento parcial, apenas para excluir a multa aplicada na Câmara. Provimento parcial para exclusão da multa. Sem discussão e votação. Aprovado o voto relator. Agora o item 7 é um recurso ordinário de Jorge Abissanra, prefeito de Ferraz de Vasconcelos, julgamento de irregular de concorrência e aplicação de multa. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, o recorrente não trouxe qualquer fato novo para alterar. Meu voto permanece, portanto, inalterada a situação processual. Meu voto é pelo desprovimento do presente recurso, mantendo-se a íntegra. Em discussão e votação, aprovado. 8. Recurso ordinário do município de Catanduva, julgamento de irregularidade de concorrência. Decidiu-se por multa também de 1.000 UFESP. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, são insuficientes as razões de defesa para provocar a mudança processual. A matéria é de grave irregularidade, destaco o descumprimento quanto determinado por esta Corte. Nessas condições, acompanho a TJ e a STG, vote pelo desprovimento do recurso e mantendo-se a decisão. Em discussão e votação, aprovado. O item 9, município de Cotia, ex-prefeito, julgamento de irregularidade de pregão, recurso. Agora, aplicou-se multa aos responsáveis. Em preliminar, conheço. Plenário acompanha. No mérito, as razões não superam as óbices apontadas na decisão. Permanece a irregularidade referente à aglutinação de bens e serviços, não possuem relação entre si. Por essas razões, acompanho o posicionamento do Ministério Público de Contas, nego o provimento ao recurso e mantenho integralmente a decisão de segunda Câmara. Prefeitura de Cotia. Em discussão e votação, aprovado o voto relator. Agora o item 10 e 11, Ferraz de Vasconcelos, acordo que julgou procedente representação e aplicou multa de 300 UFESP. Relatos em conjunto, em preliminar, conheço. Conhecido.
No mérito, o apelo não merece prosperar, pois em que pese os esforços despendidos, os procedimentos adotados baseados em critérios de julgamento eleito de menor preço global, o que não é apropriado ao objeto do licitado. Mantenho o valor da multa aplicada, irregularidades interferiram no certame e voto pelo desprovimento do recurso. Está em discussão o voto do relator. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Palavra do conselheiro Renato Martins Costa. Para relatar o item 12, é recurso ordinário interposto contra a decisão da segunda Câmara que julgou irregular termo de ratificação, bem como conheceu de termo de rescisão amigável. Recurso de interesse do Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul. SDG é pelo conhecimento e desprovimento por incidência do princípio da acessoriedade. Meu voto segue no mesmo sentido. Conhece, nega provimento. Está em discussão e votação, aprovado. O item 13, retiro de pauta com retorno ao gabinete. É regimental, pedido de Vossa Excelência. Relato item 14, ação de rescisão em face de decisão da primeira Câmara que negou provimento a recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares pagamentos de aluguéis realizados em 1998 pela Prefeitura de Cerquilho, condenando o responsável ao ressarcimento das quantias pagas a tal título. A matéria foi de um apartado das contas de Cerquilho. A instrução é convergente no sentido do decreto de carência de ação e assim segue meu voto, senhor presidente, já que se intenta reabrir a discussão da matéria com nítido caráter recursal. Em discussão, encerrada a discussão em votação, aprovado. Item 15, pedido de reexame contas de Rubinéia, exercício de 2011. A instrução é pelo desprovimento. Conheça em preliminar. Conhecido. Duas falhas determinaram a decisão desfavorável. Irregularidades no item de pessoal e falhas no regime de previdência. As justificativas apresentadas com o recurso permitem um afastamento dos aspectos ligados ao pessoal, porém não quanto aos encargos sociais. Houve um parcelamento posterior em outro exercício da dívida em relação ao exercício em apreço. Como muito bem observado pelo Ministério Público de Contas, as compensações realizadas pelo município no ano foram temerárias, porque havia uma discordância entre o entendimento sustentado pelo município e o fisco. Só que o município não provisionou, perdeu a ação e, de repente, se viu a braços com um débito enorme que não conseguiu quitar. A matéria é recorrente no município de Rubinéia. As contas de 2010 foram rejeitadas exatamente por essa mesma irregularidade. Então, afastando a questão de pessoal, eu nego o provimento considerada a falha dos encargos sociais. Está em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator. Palavra do conselheiro Robson Mário. Conselheiro rejeita os embargos. Em discussão e votação, aprovado. Problema dele. No carro. Conhecido.
Em discussão e votação, aprovado os votos do relator. 21 e 22, eu retiro de pauta corretor no meu gabinete. É regimental. Pedido. O 23 é a ação de rescisão proposta pelo Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino contra o julgado mantido em sede recursal pela irregularidade da licitação e do contrato firmado entre o autor e a construtora CIR Sociedade Limitada, visando a construção de um pavimento para 10 salas de aula e uma sala de ginástica. Relatório encaminhado, instrução é pelo não conhecimento e o meu voto acompanha a instrução e não conhece da ação de rescisão. O conselheiro não conhece da ação. Está em discussão e votação. Aprovado. Conselheira Cristiana de Castro Moraes. Eu relato o item 24, em exame um recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Diadema contra a decisão que julgou irregulares dispensas de licitação, bem como contrato e termos aditivos. Fundamentou a decisão a desconformidade da contratação com as hipóteses estabelecidas no artigo 24, inciso 13 da Lei Federal 86666, e além da ausência dos parâmetros para demonstrar o atendimento ao artigo 26, inciso 3 do mesmo regramento, motivo pelo qual ainda houve aplicação de multa de 100 UFESPs ao responsável. A instrução de ATJ e SDG pelo não provimento. Em preliminar, recursos em termos dele conheço. O plenário acompanha. No mérito, acompanhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e na esteira da manifestação de ATJ e SDG, meu voto é pelo não provimento do recurso. Em discussão, voto a relatora. Encerrar a discussão e votação. Aprovado. O item 25 também trata-se de um recurso ordinário agora interposto pelo procurador jurídico e pela ex-prefeita do município de Peruíbe, diante de decisão considerou irregulares, concorrência 3 de 2005 e contrato celebrado pela recorrente com a Intersul Transporte e Turismo Limitada, visando a concessão de serviço público de transporte urbano. As falhas que motivaram o juízo desfavorável foram comprovação de capital mínimo e garantia de participação com base no orçamento ao período integral da vigência do contrato, afronta à súmula 22, apresentação de atestado para aferição da experiência específica em desacordo com a nossa jurisprudência, exigência de garagem compreendida dentro do município, afastando participação de supostas interessadas sediadas em municípios vizinhos. Aqui a TJ e a SDG também foram pelo não provimento do recurso. Em preliminar, eu conheço dos recursos. Conhecido. No mérito, restaram configuradas no ato convocatório a inclusão de cláusulas que comprometeram o caráter competitivo do certame. Acolhendo as assertivas de ATJ e SDG, eu voto no sentido do desprovimento do recurso. O conselheiro nega provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. O item 26 é também um recurso ordinário, agora interposto pela Prefeitura de Barueri, contra acórdão que julgou irregulares repassos efetuados em 2006 por meio de convênio pela Prefeitura ao Grêmio Recreativo Barueri, bem como irregular a comprovação de despesas. Aqui, no mesmo sentido, a instrução ATJ e SDG pelo não provimento do apelo. Em preliminar, conheço do recurso. Plenário também. No mérito, permaneceram configurados o desvio de finalidade do recurso público para custear despesas com equipe de futebol profissional, a inadequação e falta de justificativa para os repasses efetuados sem autorização legal e ainda a descaracterização da finalidade social do convênio e dos repasses decorrentes. Pelo exposto, na conformidade do relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu voto pelo não provimento do recurso. Em discussão e votação. Aprovado o voto da relatora. O item 27, um recurso ordinário interposto pelo Executivo e pelo ex-prefeito do município de Carapicuíba, diante da decisão que considerou irregulares pregão e contrato, número 3 de 2007, relacionados à contratação formalizada pela Prefeitura com a JR Delivery Comercial Limitada, visando o fornecimento de 60 mil cestas básicas. Foi aplicada multa de 300 UFESPs ao responsável. Instrução é convergente pelo não provimento do apelo. Em preliminar, conheço do recurso. O plenário acompanha. Aqui, no mérito, a recorrente realizou consulta de preços somente perante a contratada e adotou como parâmetro de valores aqueles praticados em contratação anterior, celebrado pelas mesmas partes, condição que não garante a seleção mais vantajosa para a administração.
As exigências descritas no anexo 1 do edital, afetas ao detalhamento da composição nutricional e demais componentes dos produtos das cestas básicas, viola o estipulado no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 3º do Estatuto Licitatório, resultando na desclassificação de 2 de 4 empresas que participaram do certame. Pelo exposto, eu voto pelo não provimento do recurso. Está em discussão, encerrada a discussão em votação, aprovado o voto da relatora. Conselheiro Corregedor Dimas Eduardo Ramalho tem a palavra. Senhor presidente, item 28, recurso ordinário interposto em fase de decisão da segunda Câmara, que julgou irregulares a concorrência e contrato da Prefeitura de Guaragatatuba e a empresa JR Construtora e Terraplanagem, que objetivava a alocação de serviços e equipamentos, com seus respectivos operadores e também com fornecimento de máquinas e materiais de mão de obra. Seria técnica da DJ e SDG manifestadas pelo conhecimento e não provimento do recurso, afastando os elementos de convicção somente a questão concernente à republicação do edital. O relatório. Em preliminar, os pressupostos do recurso estão presentes. Eu voto pelo conhecimento do apelo. O plenário acompanha. Mas, no mérito, as razões recursais não trouxeram elementos aptos a desconstituir as graves irregularidades apontadas, exceto a concernente à republicação do edital. No anexo 1 do edital, a descrição dos equipamentos alude à marca Caterpillar, acrescida da expressão ou similar, sem qualquer justificação pela preferência fundada em critérios técnicos ou mesmo indicativo de qualidade. Também careceu de vida técnica em posição restritiva de 2 anos de uso para equipamento para desassoreamento de vias públicas, sem qualquer explicação. Tanto disposto, eu voto pelo desprovimento do recurso e mantenho o acordo utilizado, mas afasto os elementos de convicção apenas a questão da republicação do edital. É o voto, presidente. Que está em discussão. Item 28. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Continua, você. O item 29, recurso ordinário interposto contra a decisão da primeira Câmara que julgou irregular a dispensação em decorrente contrato firmado entre a Prefeitura de Franca e a empresa municipal para o desenvolvimento de Franca, em DEF, objetivando a execução de obras de canalização, de córrego e ampliação de rede de galerias agropluviais. Para a assessoria técnica, chefia da TJ e STG, as razões recursais não trouxeram elementos aptos a desconstituir o fundamento da decisão combatida e posicionam-se pelo não provimento ao relatório. Em preliminar, observados os pressupostos de recabilidade, conheço do recurso. Conhecido. E no mérito, a recorrente não conseguiu comprovar, com a documentação carregada aos autos, a economicidade da contratação. E nessa condição, acolhendo a manifestação da assessoria técnica, segundo a chefia da TJ e SDG, eu voto pelo não provimento do recurso e mantenho o acordo combatido. Eu voto, presidente. Recurso de Franca, relator nega provimento. Discussão e votação. Aprovado. Trata-se agora, o item 30, de recurso ordinário interposto em face da decisão da egrégia segunda Câmara, que julgou irregulares a concorrência, o contrato, termos aditivos, entre a Prefeitura de Cruzeiro e a empresa Recicle, objetivando coleta e disposição de resíduo sólido. A assessoria técnica, chefia da TJ e SDG, opinaram pelo conhecimento e não provimento do recurso. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. Quanto ao mérito, os argumentos não trouxeram aos autos quaisquer novos elementos capazes de alterar ou inovar o panorama processual. É irrepreensível o voto do condutor da respeitável decisão utilizada ao condenar a imposição litalícia que vincula terceiro alheio à disputa, posto que afronta disposições claras do artigo 6º, do parágrafo 6º do artigo 30 da Lei 8666, bem como assim as orientações denunciadas por essa Corte na súmula número 15. Aliás, situações agravam a constatar que das 12 empresas que tiraram edital, apenas 2 participaram da disputa, uma das quais resultou afastada do certame justamente em razão da mencionada exigência. E assim, permanece a irregularidade relativa à celebração do termo aditivo, 1 ano e meio após o término da vigência do contrato. Diante disso, eu voto pelo não provimento do recurso ordinário e mantenho o acordo combativo pelos seus próprios jurídicos fundamentos. Em discussão e votação. Aprovado. O item 31, presidente, trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão da segunda Câmara que julgou irregular a dispensa de licitação, contrato e termo aditivo firmado entre a CETEC, Autarquia Municipal de Campinas, e a Companhia de Soluções e Serviços, objetivando a administração de vale-refeição e vale-alimentação.
O Ministério Público de Contas posicionou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo ao relatório, em preliminar coisa de recursos, por quanto foram observados pressupostos da admissibilidade. Conhecido. E no mérito, não foram alterados fundamentos da decisão, pois esse tribunal já sedimentou o entendimento que não cabe disponibilização para a contratação de empresa para fornecimento de vale alimentação. Verifico, no entanto, que no caso vertente, a contratação de dispensa ocorreu em 30 de maio de 2007, quando a incipiente discussão da matéria contaria com a firme orientação dessa Corte de Contas a partir de 5/7 de 2012. Essa circunstância e o fato de não identificar prejuízo erário me anima a dar provimento parcial ao recurso para afastar a multa aplicada, observando igualmente que a autarquia realizou o processo licitatório para posterior ajuste da mesma matéria. Diante do exposto, o meu voto mantém julgamento pela irregularidade do contrato e do tema aditivo, mas dá parcial provimento para suprimir a multa dos mesmos FESPs aplicada aos responsáveis. É meu voto, presidente. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator. Agora, item 32, recurso ordinário interposto, em fase da decisão da Igreja Primeira Câmara, que o jogo regular é pregão presencial e decorrente nota de empenho da Prefeitura de Jaú, em favor da empresa Liga Centro e Comércio de Produtos para Educação Limitada, para aquisição de material recreativo e proteção em creche. O voto condutor teve, por fundamento, excessivo detalhamento de especificações dos produtos a serem adquiridos, tendo havido exigência de amostra para o brinquedo, volume, peso, tornando o tal procedimento oneroso para os participantes. O douto Ministério Público de Contas, pensando pelo conhecimento e não provimento, pelas razões recursais, não afastar irregularidades e a reprovação da matéria. É o relatório. Os pressupostos da recuperabilidade estão presentes, por isso, com eles, o recurso é preliminar. Conhecido. Quanto ao mérito, as razões recursais repisam alegações oferecidas pela administração, as quais foram devidamente consideradas pela primeira Câmara ao decretar e regular o procedimento por afronto ao artigo 3º, 2 da Lei 10.520, 2002, que veda a excessiva especificação do objeto licitado para depor conta ampla de competitividade. A exigência da amostra para todos os brinquedos tornou-se o procedimento licitatório mais oneroso para os participantes, valendo observar que, no caso, somente uma empresa participou da disputa licitacional. O voto disponibilizado a Vossas Excelências demonstra claramente que só faltou a origem dizer exatamente a empresa que deveria vencer essa licitação. Tal detalhamento dos itens. Acolho a manifestação do Ministério Público e voto pelo não provimento do recurso, mantendo-se ainda o venerável acordo combatido. Item 32, discussão e votação, aprovado o voto do relator. O item 33, recurso ordinário, em fase de decisão da Igreja Primeira Câmara, que, apreciando a prestação de contas e repasse público, condenou a Associação de Proteção e Assistência Maternária e Infância de Registro a devolver a importância de R$ 93.906,55, devidamente atualizado, relativo ao pagamento de taxa administrativa paga pela Prefeitura de Iporanga no ano de 2009. Por assim decidir, considerou que a cobrança da taxa de administração para a execução do serviço do convênio descaracteriza a formação do vínculo de cooperação entre as partes, configurando ganho econômico não permitido para esse instrumento dessa espécie. O Ministério Público de Contas opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo, eis que inalterada a situação pretérita. É o relatório. Os pressupostos da admissibilidade estão presentes. Eu voto, portanto, pelo conhecimento do recurso ordinário em preliminar. Conhecido. Mas, no mérito, a edição recorrida não comporta reforma, porquanto ficou patente a cobrança de taxa de administração para execução do convênio, o que descaracteriza a formação do vínculo de cooperação entre as partes. Encurto razões para acolher a manifestação do Ministério Público, votar pelo não provimento do recurso ordinário, mantendo-se na íntegra o acordo recorrido por seus próprios jurídicos fundamentos. Está em discussão, voto do relator, encerrada a discussão e votação, aprovado. Conselheiro Sidney Beraldo tem a palavra. Item 34, que versa sobre recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Vinhedo contra acordo da Igreja Segunda Câmara, que julgou irregulares a concorrência e o contrato com Projeção Engenharia Paulista de Obras Limitada para a construção da Policlínica São Mateus. A TJ e a SDG manifestaram-se pelo desprovimento, relatório e voto já disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O plenário acompanha. No mérito, a exigência de prova de experiência anterior em atividade específica,
contraria a súmula 30 desta Corte, e a de prova de execução dos quantitativos excessivos superiores aos percentuais compatíveis com o objeto licitado está em contradição com a súmula 24. Das 47 interessadas no edital, apenas 3 participaram do certame, o que induz forte presunção de seu caráter restritivo. Voto pelo desprovimento. Relator nega provimento. Está em discussão e votação. Aprovado. Item 35, versa sobre recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Mogi das Cruzes contra acórdão da Egrégia Segunda Câmara, que julgou irregulares a dispensa de licitação e o contrato com a Politran Tecnologia e Sistemas Limitada para locação de equipamentos, instalação, operação e manutenção de sistema de registro eletrônico de infrações de trânsito, aplicando ao responsável a multa de 300 UFESPs, a TJ e chefia pelo desprovimento. Relatório e voto já disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O plenário conhece. No mérito, a jurisprudência desta Corte é firme em que a contratação emergencial há de ser caracterizada por situação imprescindível e que não tenha dado causa à administração. Na hipótese dos autos, foi a desídia de administração que provocou o voto pelo desprovimento. Mantida a multa. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Item 36, cuida de recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Pirassununga contra acordo da Egrégia Segunda Câmara, que julgou irregulares a concorrência e o contrato com a empresa Com Engenharia e Comércio Limitada, para a conclusão da primeira etapa da construção da estação de tratamento de esgotos sanitários. Assessoria técnica dividida, engenharia pelo provimento, jurídica e chefia pelo desprovimento. SDG também se manifestou pelo desprovimento. Relatório e voto já disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O plenário conhece. No mérito, a exigência de prova de regularidade fiscal dos tributos das 3 esferas de governo e a visita técnica por responsável técnico e engenheiro está em dissonância com a jurisprudência desta Corte e a lei de regência. O caráter restritivo das exigências é sugestivo. Para uma obra de mais de 8 milhões de reais, não se pode considerar significativa a participação de 3 empresas, ainda mais que 32 retiraram o edital. Voto pelo desprovimento. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Item 37, trata-se de ação de rescisão de julgado proposta pela Prefeitura de Leme, em face da decisão singular confirmada pela Polenda Primeira Câmara, que julgou irregulares admissões no exercício de 1999 de candidatos a quem foram atribuídos pontos por tempo de serviço prestado anteriormente a órgão público. Realmente, esta Corte não admite pontuação em concurso de provas de títulos de serviço prestado a órgão público, por quebra do princípio de isonomia, uma vez que pode favorecer protegidos do administrador, antes contemplados sem concurso com cargos em comissão ou contratações temporárias. A TJSDG, pelo não conhecimento. Relatório e voto já disponibilizados. Em preliminar, ação tempestiva e interposta por parte legítima. Voto pelo conhecimento. O relator conhece da ação em discussão. No mérito, a autora apresentou decisão do Tribunal de Justiça concedendo segurança aos candidatos cujo registro foi negado, porque fizeram prova de que a cláusula 11 do edital previa pontuação por título de prestação de serviço não apenas a órgão público, mas também à empresa privada. O acordo foi juntado e pode ser recebido como documento novo, que atende à jurisprudência desse tribunal. Por esta razão, julgo procedente a ação para julgar regulares as demissões em apreço, cancelada a multa ao responsável. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Conselheiro Dimas Ramalho? Item 38.
cuida do pedido de reexame interposto pelo então prefeito de Fartura, em face do parecer desfavorável emitido pela Egrégia Segunda Câmara às contas da Prefeitura do exercício 2011. As unidades de Economia Jurídica e Chefia da Assessoria Técnica e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pelo desprovimento. Relatório e voto já disponibilizados em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O plenário conhece. No mérito, o resultado orçamentário apontou déficit de 2,97, registrado também déficit em 2010 e 2012. Ademais, não havia saldo financeiro para amparar o desequilíbrio fiscal do período. Muito ao contrário, houve um agravamento do déficit financeiro que passou de R$ 1.335.047 reais e 99 centavos de 2010 para R$ 2.071.835 reais e 38 centavos em 2011, aumento de 55%, e a gestão permaneceu deficitária também no exercício 2012 em R$ 3.773.833 reais, aumento de 82%. Acrescente-se o crescimento de restos a pagar, do saldo da dívida ativa, a irregularidade de não demonstração de pagamento dos precatórios, além do não cumprimento dos dispositivos legais sobre a transparência fiscal e evidenciação contábil. Por essas razões, acompanho as manifestações da TJ e do Ministério Público de Contas e voto pelo não provimento. Relator nega o reexame. Município de Fartura. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Antes de encerrar a sessão, indago ao doutor Procurador-Geral de Contas se deseja vista específica de qualquer dos processos. Não há interesse, senhor presidente. Não, a palavra é dos conselheiros. Se desejar se manifestar, conselheiro Dimas Ramalho. Senhor presidente, só para dizer da importância da presença de Vossa Excelência, segunda-feira, no debate que houve sobre a Lei 4.230, de 64, em que a presença de Vossa Excelência na Faculdade de Direito da USP, ao lado do professor Conte, ao lado do doutor Matuque, ao lado da doutora Hélida, realmente foi muito importante. E as abordagens que Vossa Excelência fez sobre o trabalho que o Tribunal de Contas tem feito como órgão de fiscalização externa, muito contribuiu para aquele debate, muitos participantes, eu permaneci mais um período naquela faculdade e pude ver o respeito que os alunos e os professores têm por essa corte e especificamente pela presença de Vossa Excelência prestigiando um tão honroso debate. Era isso, presidente. Obrigado. Muito obrigado. Eu registro a manifestação gentil de Vossa Excelência e encerro a sessão. Muito obrigado.